No papo de leilão de hoje, eu trago as principais diferenças entre o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Então, se você é iniciante nesse mundo dos leilões, está querendo aprender como funciona essa máquina dos leilões de imóveis, principalmente, se você já investe e já é arrematante, sem o auxílio de uma assessoria especializada, e se você é advogado e quer se inteirar mais nesse mundo dos leilões, esse vídeo é para você. Então, nos leilões judiciais, nós temos sempre um processo judicial envolvido, né? Porque o leilão está acontecendo por conta de um processo judicial. O devedor teve o imóvel expropriado do seu patrimônio para ser colocado à venda através do leilão. E aí, dependendo da dívida, a gente vai ter um determinado tribunal realizando aquele leilão, né, ordenando a realização daquele leilão. Então nós temos os leilões da Justiça do Trabalho, nós temos os leilões da Justiça Comum, que são os casos do TJRJ, nós temos os leilões da Justiça Federal. Vou falar um pouquinho cada um deles. A Justiça do Trabalho realiza os leilões através da CAEX, a Coordenadoria de Apoio à Execução. Aqui no Rio de Janeiro, TRT1, essa adoção de um órgão específico para unificar os leilões das varas do trabalho tem gerado mais efetividade na alienação dos bens dos devedores. Então essa é uma tendência que eu acredito que vai se alastrar aí pelo país afora. A Justiça Comum, que cuida dos débitos de cota de condomínio, dívidas de natureza civil e cotas de IPTU, realiza os leilões através de leiloeiro público, normalmente sem nenhum tipo de procedimento específico na plataforma do Tribunal de Justiça. E a Justiça Federal, através das execuções fiscais, processos criminais de improbidade administrativa, em que há recuperação de patrimônio, a União aliena os bens através da plataforma Comprei, uma plataforma criada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vou falar um pouquinho sobre cada procedimento de cada tribunal. Então, nos leilões da Justiça do Trabalho, que são realizados pela CAEX, aqui no Rio de Janeiro, especificamente, que é a Coordenadoria de Apoio às Execuções, a gente tem a figura de um juiz gestor desse órgão. É como se esse órgão funcionasse como uma vara. Tem um juiz gestor e esse juiz canaliza o procedimento de leilões na Justiça do Trabalho, de todas as varas. Então, as varas, quando tem um leilão em vista, encaminham o processo para a CAEX e a CAEX realiza esses leilões. Normalmente, como é feito esses leilões na CAEX? Você tem um período para realizar propostas nos autos, normalmente um prazo de 30 dias. Você realiza proposta nos autos pelo valor de avaliação do imóvel, a valor de mercado. E aí quem tiver a proposta mais vantajosa para aquele processo vai ser o vencedor. Não havendo propostas, vai abrir uma segunda data de leilão, segundo pregão, para que haja um desconto determinado pelo edital, normalmente aí de 50%, 40%, dependendo do juízo da Justiça do Trabalho. E aí, nesse segundo leilão, os imóveis serão oferecidos com um valor de desconto. Em alguns casos, eu já vi acontecer que no segundo leilão só se permitirem participar aqueles que ofertaram propostas no primeiro pregão, no primeiro leilão. Então você faz uma proposta de arrematação nos autos, as arrematações estavam fora do preço-alvo do edital, esses que fizeram proposta vão participar em uma sessão de Zoom ao vivo para a segunda praça eles tentarem arrematar aquele imóvel com desconto de 50%, 40%. A praça é aberta para todos assistirem, mas só poderiam ofertar lances aqueles que participaram da primeira. Isso tem previsão no edital. Se o edital tiver previsto esse procedimento, não tem como reivindicar uma participação aleatória. Então, se o edital prevê aquela condição de participação do leilão, não tem como reivindicar uma participação
aleatória, por fora. Cheguei agora, quero participar da segunda praça, se você não conseguiu fazer o procedimento da primeira. Então, na Justiça do Trabalho, é muito comum que os imóveis na segunda praça sejam ofertados em 50% do valor de avaliação, alguns 60% do valor de avaliação, porque a Justiça do Trabalho não está diretamente vinculada à questão do preço vil, que é comum a gente observar nos leilões do Tribunal de Justiça por conta do Código de Processo Civil. A Justiça do Trabalho tem um regramento próprio, que é a CLT, e o Código de Processo do Trabalho, e lá está determinado que o valor que for fixado no edital será o valor que o imóvel será vendido. Mas normalmente os juízes tentam obedecer aí a faixa de 50% do valor de avaliação. E aí nós temos lá os leilões da Justiça Comum, que são os débitos de condomínio, os débitos de IPTU, as dívidas de natureza civil em geral, né? Uma pessoa física está devendo a outra pessoa física, enfim, não tem natureza previdenciária nem trabalhista. A Justiça Comum é que costuma realizar esses leilões. Então, normalmente, nos leilões da Justiça Comum, dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os leilões em segunda praça costumam ser na faixa de 50%, respeitando o preço vil previsto no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil diz que nenhum bem será vendido por preço vil. E entende-se por preço vil o preço inferior a 50% sobre o valor de avaliação. Então eu tenho lá o valor de avaliação, 100 mil. O preço vil, a margem do preço vil é a metade, 50%. Então se for um lance ofertado 49.900, já está no preço vil, porque ele está abaixo da metade. Então o preço vil é considerado da metade para baixo. Se eu ofertar um preço no valor de 50% do valor de avaliação do imóvel, eu estou dentro da margem, não caracteriza preço vil e eu posso arrematar esse imóvel. Então esses são os leilões da Justiça do Trabalho. Há uma exceção, esses são os leilões da Justiça Comum, Tribunal de Justiça dos Estados. No Tribunal de Justiça dos Estados, TJRJ, no caso aqui do Rio de Janeiro, há uma exceção ao preço vil, que são os leilões das massas falidas, os leilões dos processos de falência. Como funcionam os leilões nos processos de falência? A Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação e Falência, determina lá no artigo 142 que no primeiro leilão o imóvel vai ser ofertado pelo valor de avaliação. No segundo leilão o imóvel vai ser ofertado pelo valor de 50% do valor de avaliação. No terceiro leilão o imóvel vai ser vendido por qualquer preço. Porque o intuito da recuperação e falência de empresas é pagar os credores. É liquidar os bens daquela massa falida e pagar os credores. E como a Lei 11.101 é uma lei especial, é uma lei específica que trata especificamente dessa matéria, ela se sobrepõe sobre a norma geral, que é o Código de Processo Civil. Então o preço vil estabelecido no Código de Processo Civil tem uma sobreposição da lei especial que prevalece sobre a lei de natureza geral. Então, a Lei 11.101, quando diz que no terceiro leilão o imóvel será vendido por qualquer preço, o imóvel será vendido por qualquer preço. Tanto é assim que recentemente, agora no final do ano passado, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, homologou, aliás, ratificou a homologação de uma arrematação de um imóvel numa massa falida de 2% do valor de avaliação. A proposta foi de 2% do valor de avaliação. O imóvel era avaliado em alguns milhões e foi ofertado 150 mil pelo imóvel. E o arrematante arrematou o imóvel, registrou, tomou posse do imóvel, tudo como manda o figurino. Então, a lei especial de falência se sobrepõe sobre a lei geral. Forma de pagamento dos leilões judiciais. O leilão do TRT, da Justiça do Trabalho, e o leilão do Tribunal de Justiça,
obedecem à regra do artigo 895 do CPC, que diz o seguinte: o leilão tem preferencialmente os pagamentos à vista, mas é possível que o arrematante faça uma oferta parcelada. Essa oferta parcelada tem correção monetária nas parcelas, uma entrada de 25% e um total de 30 parcelas para quitar o débito do saldo remanescente. Essas parcelas, esse parcelamento, quando o arrematante for registrar o imóvel, ainda durante o parcelamento, o imóvel vai ficar gravado com uma hipoteca judicial até o final desse parcelamento. Se porventura houver um inadimplemento desse parcelamento, se o arrematante não pagar as parcelas em dia, o imóvel pode ser, a arrematação pode ser cancelada, o imóvel pode ser novamente colocado em praça para ser vendido a outra pessoa. Então, nos leilões judiciais, TRT e do Tribunal de Justiça, os imóveis podem ser parcelados em até 30 meses com 25% de entrada. Esse parcelamento depende de homologação judicial. Então você vai ofertar, normalmente os editais já trazem as regras para esse parcelamento. Você faz uma oferta daquele parcelamento nos autos do processo e o juiz homologa aquela oferta, vendendo o imóvel para você. Em alguns casos, na plataforma do próprio leiloeiro, você consegue fazer o lance lá e optar pela arrematação parcelada. Determinar quantas vezes e tal, a gente já consegue fazer isso em algumas plataformas. Mas o mais comum é fazer a proposta judicialmente lá no processo e o juiz homologar essa proposta, principalmente se não tiver lances à vista para aquele leilão, porque, como eu já falei, o lance à vista prevalece sobre o parcelado. Muito que bem. Então, nós temos aí as formas de pagamento na Justiça do Trabalho e no TJ. Agora, a Justiça Federal, através da plataforma Comprei, tem um procedimento diferente. Alguém é flamenguista aí? Como funcionam os leilões da plataforma Comprei? A plataforma anuncia o imóvel durante 30 dias sem receber nenhuma proposta. Nesse período, a PGFN, a Procuradoria, ainda está tentando negociar uma última oferta com o devedor do processo. Processo lá de execução fiscal, processo de probidade administrativa, enfim, para que aquele bem não seja vendido. Passado esses 30 dias, é aberto um prazo de 30 dias para que hajam propostas nos autos, no valor de avaliação do imóvel. Então, se eu tenho lá um imóvel avaliado em 500 mil, durante esse período de 30 dias só vão entrar propostas nesse valor de 500 mil, ou acima disso. E aí a melhor proposta, apurado depois dos 30 dias, vence o certame e arremata o imóvel. Se não houver propostas, abre-se um prazo de 24 horas, esse modelo é novíssimo. Inclusive a PGFN está experimentando ainda esse modelo na plataforma. Abre-se um prazo de 24 horas para que algum interessado faça uma proposta que seja maior do que os 50% determinado no edital para o segundo leilão. E a maior proposta ofertada nesse período vai arrematar o imóvel. Passados as 24 horas, não havendo nenhum interessado, aí vai abrir um prazo de mais 30 dias para arrematações pelo valor do desconto fixado no edital. E normalmente é a partir de 50%. E aí quem fizer a melhor proposta arremata o imóvel. Se ainda assim não houver interessados, o imóvel fica recebendo propostas à disposição do público, recebendo propostas de qualquer valor ainda acima do valor de desconto fixado. Então 50%, 40%, 60%, qualquer valor que for proposto acima do desconto fixado pelo juízo no edital, vai fazer uma compra direta imediata. Então você vai conseguir fazer uma arrematação direta sem disputa, se esse imóvel estiver lá
aguardando propostas na venda direta, imediata. Tem um outro detalhe que é diferente também na plataforma Comprei, que os imóveis são anunciados por qualquer leiloeiro cadastrado na plataforma. Então eu tenho um imóvel que pode ser anunciado por mais de um leiloeiro. Eu posso ter 2, 3, 4, 20 leiloeiros anunciando o mesmo imóvel. Então se você vai arrematar um imóvel na plataforma Comprei, a primeira coisa que você tem que fazer é se vincular a um leiloeiro. Porque esse leiloeiro, se você não tiver nenhuma assessoria especializada, esse leiloeiro vai te dar as orientações necessárias para você fazer o certame lá. Veja, o leiloeiro não tem obrigação de prestar assessoria jurídica para o arrematante. O leiloeiro é leiloeiro. Ele realiza a venda do imóvel. Ele está ali para realizar a venda. Ele não está ali para dar assessoria. Na prática, como é comum de se ver, os leiloeiros sempre muito solícitos, dão apoio para os arrematantes, mas não confunda esse apoio com assessoria. Se você quiser contratar uma assessoria que o leiloeiro indica a você, aí é outra história. Mas o leiloeiro é apenas o vendedor daquele certame. Muito bem! Fases, eu já falei. Formas de pagamento na Justiça Federal. É diferente do Tribunal de Justiça e diferente do TRT. A Justiça Federal concede parcelamento com 25% de entrada e mais 59 parcelas. Essas parcelas são atualizadas pela Selic, mais 1% de juro ao mês, e são pagas com emissão de DARF, diretamente no sistema Regularize da PGFN. O que é esse sistema? Normalmente quando você tem, ou a sua empresa tem um parcelamento fiscal para pagar, um débito fiscal, você regulariza esse débito através desse programa, dessa plataforma que chama Regularize. Então lá você vai ter uma conta para pagar as mensalidades dessa arrematação. Então você vai entrar lá com os dados da sua conta, com o seu login, e vai conseguir mês a mês imprimir ou fazer o download do DARF para pagamento da sua parcela mensal. O não pagamento, o inadimplemento de cada parcela vai implicar no cancelamento da sua arrematação, o imóvel vai ser voltado à praça para ser arrematado por outrem. Então muito cuidado e muita atenção. Nos leilões judiciais, o próprio juízo que ordenou aquele leilão, seja a vara federal, a vara civil da justiça comum ou a vara do trabalho, o próprio juízo que ordenou aquele leilão é o juízo que vai determinar a expedição do mandado de emissão na posse. O que é isso, Norberto? Mandado de emissão na posse é o documento que vai colocar você dentro do imóvel. Então a gente não despeja o ocupante. Arrematei o imóvel está ocupado. Tem que despejar o ocupante. Não tem que despejar o ocupante. No leilão a gente tem emissão na posse. Você é colocado dentro do imóvel. Por consequência, quem está dentro necessariamente precisa sair. Porque ao cumprir o mandado de emissão na posse, o imóvel deverá estar livre de pessoas e coisas. Então, quando o oficial de justiça chega com o mandado de emissão na posse debaixo do braço para colocar o arrematante na posse do imóvel, imediatamente o ocupante se retira do imóvel, nem que seja com auxílio da força policial, e às vezes acontece, o ocupante se retira do imóvel, assim como as suas coisas. Então, nos leilões judiciais, o próprio juízo é quem expede o mandado de emissão na posse. E como eu faço o registro do meu imóvel nos leilões judiciais? Tem escritura pública? Tem contrato? Não. O que tem é uma carta de arrematação. Carta de arrematação nada mais é do que um documento que o juiz do processo faz dizendo para o cartório de registro de imóveis que você arrematou aquele imóvel e esse imóvel deve ser registrado no seu nome. Então você vai registrar o seu imóvel através de um documento emitido pelo juízo chamado Carta de Arrematação. Muito bem.
leilões extrajudiciais. Como o nome já sugere, um leilão extrajudicial é um leilão em que não tem, em tese, processo judicial envolvido. E a desocupação, se for necessário, você precisa ajuizar uma ação de emissão na posse, em caso de resistência do ocupante em desocupar o imóvel, mas eu falo nisso um pouquinho mais para frente. Os leilões extrajudiciais normalmente são os leilões dos bancos, na sua grande maioria, das construtoras, através da lei de incorporações imobiliárias de 64, e os leilões particulares. Sim, qualquer pessoa física ou jurídica pode vender o seu imóvel através de um leiloeiro. Se eu quiser pegar o meu imóvel e vender, procurar um leiloeiro para vender o meu imóvel, vou ofertar ao público na forma que eu determinar junto com o leiloeiro lá no edital. Então o edital vai constar as minhas condições. Eu quero que o imóvel seja vendido na primeira praça por esse preço. Se não for vendido por esse preço, eu quero esse preço aqui. 50%, 80% do valor de avaliação, vou dar um desconto de 20%. Então, qualquer pessoa pode vender imóveis num leilão. E aí, dentro desse cenário, o que a gente mais vê na prática? Como eu já falei, os bancos, mais de 80%, as construtoras, incorporadoras, e as administradoras de consórcio, quando tem também retomada dos imóveis lá, dos inadimplentes, consorciados, inadimplentes, elas realizam leilões através de leiloeiros públicos. Então, nos leilões bancários, que é o principal de todos, começaremos por ele. Nos leilões bancários, são aqueles leilões em que são regidos pela Lei de Alienação Fiduciária, a Lei 9.514 de 97. Essa lei traz tudo o que o banco deve fazer para leiloar um imóvel. Desde o momento em que ele contrata com o mutuário, com o cliente dele, o contrato de financiamento. No contrato de financiamento, a lei de alienação fiduciária já diz o que deve constar no contrato. Então o banco não tira da cabeça dele nem um contrato de massa que o banco me obriga. Não tem obrigação nenhuma. O que tem é a lei determinando o que precisa constar naquele contrato. Isso é o que tem. O resto é discutível. Então a lei diz que o contrato tem que ter nome das partes, valor principal da dívida, estimação do valor máximo da dívida, prazo, condições, reposição, empréstimo, crédito fiduciário. Tudo precisa constar, todos os detalhes. Lá no artigo 24 tem um rol com uns 7, 8 itens que devem constar no contrato de financiamento imobiliário. Dentre esses itens deve constar o quê? O valor que vai ser fixado para fins de leilão em caso de inadimplemento desse contrato. Então o imóvel, por isso, o imóvel é avaliado pelo banco antes de assinar o contrato. Por isso, quando você faz o contrato de financiamento, a Caixa vai lá e manda o engenheiro avaliar o imóvel. Aí o engenheiro vai lá e dá o valor. O engenheiro da Caixa avaliou meu imóvel em 200 mil. É esse valor que vai constar no contrato. Se o seu imóvel for leiloado, o valor de avaliação que a Caixa vai colocar no leilão é esse, 200 mil. Então esse é um valor que vem da legislação. E aí nós temos a figura do primeiro leilão e segundo leilão. Quando o banco faz a retomada do imóvel no contrato de financiamento, o banco é obrigado por lei a fazer 2 leilões nesse modelo. Primeiro leilão, valor de avaliação do imóvel, ou que constar no contrato, ou o valor que constar na prefeitura para fins de imposto de transmissão. Se não houver interessados, segundo leilão, valor da dívida do contrato, mais as despesas ordinárias do certame.
Muitas vezes, a gente pega num leilão de banco o imóvel no segundo leilão com um valor acima do valor de avaliação. Você tem lá o valor de avaliação, 450 mil. Valor do segundo leilão, 680. Caraca, o valor do segundo leilão está 680 mil, maior do que o valor de mercado do imóvel. Porque o valor da dívida do contrato é de 680, mais despesas é de 680. Muitas vezes a gente também pega valor de avaliação, 480 mil, valor do segundo leilão, 30 mil. Um valor absurdamente abaixo. Por quê? Porque o valor da dívida é pequeno. Então, nos leilões dos bancos, você precisa ter esse feeling para você entender qual é a hora mais estratégica para você entrar no leilão. Porque a lei manda o banco fazer 2 leilões, como eu disse. Valor de avaliação e valor do débito. É interessante entrar nesses 2? Não sei, vou avaliar. E se não for arrematado em nenhum desses 2 leilões? A Caixa Econômica tem um terceiro leilão, que é a licitação aberta, através também de um leiloeiro público. Nesse terceiro leilão, a Caixa coloca o desconto que ela quiser. E você faz a arrematação através de um leiloeiro público na data estimada lá no edital. Vai pagar a comissão do leiloeiro, normalmente 5%. Se não houver interessados nesse terceiro leilão da Caixa Econômica especificamente, a Caixa tem venda online. Como funciona a venda online? A Caixa bota um relógio na plataforma dela. Não tem a figura do leiloeiro, você arremata direto na plataforma da Caixa. E esse relógio tem uma contagem regressiva. Vai arrematar o imóvel quem fizer a maior oferta quando o relógio zerar. Então o relógio zerou. Quem fez a melhor oferta? João. João arrematou o imóvel. Se na venda online não tiver interessados, a Caixa tem uma quinta oportunidade de venda desse imóvel, que é a venda direta. Na venda direta, o imóvel fica exposto na plataforma da Caixa, não tem também a figura do leiloeiro, e quem fizer a proposta no valor estipulado pela Caixa vai arrematar o imóvel diretamente, sem disputa com ninguém. Então, a Caixa tem 5 modalidades de leilões para vender o imóvel dela. Os demais bancos, apenas 3 modalidades. Primeiro leilão, valor de avaliação. Segundo leilão, valor do débito mais despesas. E aí, se o banco não vender nessas 2 oportunidades que a lei manda fazer, esse imóvel vai passar a ser um imóvel do patrimônio do banco e ele vai vender numa oportunidade com algum leiloeiro que ele determinar. Normalmente os bancos procuram um leiloeiro para tentar vender esse imóvel diretamente. O Banco do Brasil tem feito ultimamente, recentemente inclusive, uma venda direta na plataforma do Banco do Brasil, que é bem parecida com a modalidade de venda direta da Caixa, sem a figura de um leiloeiro. Então, essas são as modalidades de venda dos imóveis nos leilões bancários. Agora, como se dá as formas de pagamento dos leilões dos bancos? Os bancos decidem como eles querem vender o imóvel na forma que eles quiserem. O imóvel é propriedade do banco. Então isso não tem uma regra. Qual é a forma de pagamento? Não tem uma regra. O que tem é condições elencadas no edital. Você precisa ler o edital para entender como é a forma de pagamento daquele imóvel que você quer. A Caixa Econômica, por exemplo, em alguns casos ela aceita FGTS, financiamento imobiliário. No financiamento imobiliário da Caixa, a Caixa faz 95% de financiamento. Significa dizer que num imóvel de primeira faixa de Minha Casa Minha Vida, que tem avaliação aí de até 200 mil, você consegue arrematar por 100 mil ou menos e ainda fazer um financiamento de 95%. Significa que você pode arrematar um imóvel na Caixa aí com uma entrada de 5 mil reais, por exemplo, 6 mil reais, e pagar uma parcela de R$1.000 por mês. Os demais bancos, Santander, Itaú, Bradesco,
Banco do Brasil, fazem também financiamento, mas você precisa dar 20% de entrada, com exceção do Banco Inter, que costuma pedir 30% de entrada. O Santander, o Itaú e o Bradesco também costumam ofertar parcelamento. Então você, arrematante, que não quer descapitalizar, você pode ofertar um parcelamento, se aquele imóvel permitir isso, você pode ofertar um parcelamento e pagar aquela arrematação em 70 meses, 72 meses, 96 meses, 36, 48, de acordo com o edital. Então essas são as formas de pagamento que nós temos nos leilões bancários. E aí uma outra figura que aparece nos leilões extrajudiciais são os leilões das incorporadoras, da Lei de Incorporação Imobiliária, o Decreto-Lei 4.591 de 64. Normalmente, o que a gente vê hoje nas construções? O modelo de obra por administração. O que é o modelo de obra por administração? Os compradores se reúnem, os compradores das frações daquele terreno se reúnem e contratam uma construtora para construir o empreendimento deles. Então, supor, junto eu e mais algumas pessoas, e a gente decide contratar uma construtora para construir o nosso prédio. Isso é uma obra por administração. Nessa obra por administração, é criada uma comissão de representantes, uma comissão dos adquirentes, onde vai haver um representante ou um grupo de representantes, como se fosse uma associação de moradores. E esse grupo, esses representantes, essa associação, é que vai tratar diretamente com as construtoras. E a lei autoriza que cada adquirente desse vai ter um contrato de promessa de compra e venda com um fluxo de pagamento mensal, como se você estivesse comprando um imóvel na planta no modelo tradicional. Como você compra um imóvel na planta? Chega lá no stand, assina um contrato de promessa de compra e venda, você vai pagar 3 mil por mês, mais algumas intermediárias, e no final vai ter, até completar 30% do valor do imóvel, no final daquele parcelamento lá de 36 meses, vai ter 30 meses, vai ter o saldo devedor que você vai pagar à vista ou financiar. Então esse é um modelo tradicional de compra e venda de imóveis na planta. Na obra por administração não é muito diferente, você também tem um contrato desse tipo, porque a construtora precisa de dinheiro para construir o empreendimento. Então você vai ter um fluxo mensal de pagamento. 3 mil por mês, 1.000 por mês, 4 mil por mês, não importa. E dentro desse fluxo de pagamento, se houver falhas, inadimplemento, existe previsão legal na Lei de Incorporações Imobiliárias que a comissão de representantes ou a associação criada para gerir a obra pode pegar a sua futura unidade e leiloar num leilão extrajudicial. E o arrematante que comprar aquela unidade vai assumir o seu lugar no contrato. Então você vai ser excluído rescindido o seu contrato com aquela operação, com aquela obra, e alguém vai entrar no seu lugar arrematando o seu futuro imóvel. Então nesses casos, a gente vê lá, é muito comum o imóvel avaliado em 500 mil e ter lá valor de primeiro leilão, 380 mil, que é o valor do contrato quando foi comprado na planta lá, quando foi assinado o contrato para começar a obra. 380 mil, 350 mil. Valor do segundo leilão é o valor da dívida. Quanto é a dívida desse cara? 30 mil? Então o segundo leilão vai ser 30 mil. Então a gente tem valor de avaliação do imóvel, valor do contrato, valor da dívida. Esse imóvel vai ser arrematado pelo valor da dívida, muito possivelmente. E o arrematante tem um saldo a vencer. Que é esse saldo a vencer? É o saldo do fluxo de pagamento. Lembra que eu falei que ele vai assumir o lugar daquele devedor no contrato? Então, quando ele assume o lugar daquele devedor no contrato,
ele passa a pagar aquelas mensalidades e as intermediárias no lugar daquele devedor que teve o contrato rescindido. Então ele passa a pagar lá os 3 mil por mês, ele vai pagar os 30 que ele vai arrematar. Arrematei, paguei 30 de lance, arrematei o imóvel. Vou passar a pagar mais aquelas parcelas que faltam pagar para concluir o contrato. E no final, falta o saldo devedor lá do imóvel. Quanto é? 200 mil? Eu tenho que pagar mais os 200 mil ou fazer o financiamento conforme for de interesse do arrematante. Então, na lei de incorporações imobiliárias, você tem essas oportunidades de arrematação de imóveis na planta, que estão sendo construídos ainda, que serão entregues, mas que o adquirente ficou devendo as parcelas do fluxo de pagamento. E aí você passa a assumir aquele contrato no lugar daquele devedor, pagando apenas a dívida que aquele imóvel tem com a obra. Então esses são os leilões das incorporadoras. E aí, por último, nós temos os casos em que, nos leilões extrajudiciais, há a figura das administradoras de consórcio. As administradoras de consórcio, quando você faz um consórcio imobiliário, depois que você é contemplado na sua carta, tem a sua carta de contemplação lá com o valor que você vai comprar o seu imóvel, quando você compra o seu imóvel, aquele contrato que era só de administração de consórcio passa a ter um caráter fiduciário. Você passa a dever aquelas parcelas para aquela administradora como se fosse um financiamento. E o imóvel é colocado em garantia daquele contrato. Se você não pagar aquelas parcelas do seu consórcio, que faltam para quitar o contrato, o imóvel vai ser dado em garantia. Então o imóvel vai ser gravado lá na matrícula com uma alienação fiduciária. Se você não pagar, a administradora faz a retomada como se fosse um banco, a administradora faz a retomada do seu imóvel e coloca para vender no leilão. E aí ela coloca no valor que ela bem entender, porque ela não tem obrigação nenhuma com a lei de alienação fiduciária. Bom, essas são as principais diferenças entre os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. Se você gostou desse conteúdo, eu montei um e-book, um guia prático, para você se inteirar melhor sobre essas diferenças e outras informações mais, como por exemplo de desocupação, que vai ser um tema de um outro vídeo, e para você poder ter uma clareza de conhecimento, para você poder ter ideia de como funciona essa máquina dos leilões. Então nesse e-book eu trago todas as fases dos leilões, tanto do judicial quanto o extrajudicial, desde a análise prévia das orientações para análise prévia de edital, matrícula do imóvel antes de arrematar, até a parte de desocupação e registro. Como fazer desocupação, como requerer, como negociar com o ocupante. Então, se você tem interesse nesse mercado, clica no link da bio. Eu vou deixar um link aqui embaixo nos comentários ou na descrição para você acessar o nosso e-book. E eu te vejo na próxima. Bons negócios!